Bom, em entrevista exclusiva a Itatiaia, o governador Romeu Zema afirma que o seguro obrigatório, aquele para proteção de vítimas de acidentes de trânsito, mais conhecido como DPVAT, não voltará a ser cobrado no estado. Ele está suspenso, desde 2019. O governador fez duras críticas ao governo do presidente Lula. Em um evento com empresários do setor de supermercados em Belo Horizonte, o governador Romeu Zema também culpou Bolsa Família pela falta de mão de obra no setor. O Marcelo da Fonseca, o governador Romeu Zema está certo, ou legalmente certo, em dizer que não vai cobrar o DPVAT aqui em Minas Gerais, que agora vai chamar SPVAT, e ele tem razão em culpar o Bolsa Família pela falta de mão de obra no setor de supermercados? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Ô, Eustáquio, eu acho que eu concordo muito com o governador no questionamento à volta do DPVAT, o imposto que estava suspenso, desde 2020. E a gente pode pensar que R$50, R$60, isso não faz diferença tão grande, mas quando a gente vai somar todos os impostos que o trabalhador brasileiro paga, acaba fazendo sim uma diferença. Porque a luz aumenta R$30, a água aumenta R$15, aí você volta a pagar o DPVAT R$50 mais caro, aí depois você volta a pagar alguma outra taxinha mais cara. Quando a gente vê, é uma parte do salário mínimo que vai pro bolso do Estado com muito pouco retorno. Então o governador, eu acho que ele acerta em criticar, como outros governadores também estão criticando a volta do DPVAT, mas eu acho que o Zema já está, agora a parte que eu acho que o governador não está certo, eu acho que o governador já está pensando demais em 2026 e comprando algumas brigas com o presidente Lula que talvez sejam desnecessárias. Há poucas semanas atrás, a gente viu o governo Lula, de forma até muito bem intencionada, conseguir resolver a questão da dívida, com a mediação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E foi um benefício muito grande para Minas Gerais. Agora o governador sobe o tom, talvez de forma desnecessária, com os ataques ao governo Lula, que não é bom pro debate político, que acaba ficando, a impressão que eu tenho é que ele já está pensando lá na frente, em 2026. E aí, isso é muito ruim para a população mineira que fica nesse fogo cruzado, o presidente de um lado e o governador de outro. E para você, Eduardo Costa, desses dois aspectos, acho que legalmente o governador não pode falar, eu não vou cobrar o DPVAT aqui no estado. E em relação às críticas para o Bolsa Família? Bom dia. Bom dia a todos. Eu teria 30 motivos, no mínimo, para concordar com o governador. Primeiro, que ninguém aguenta mais nesse país imposto, taxa ou tarifa. Segundo, que eu acompanhei na Assembleia Legislativa CPIs, comissões parlamentares de inquéritos, envolvendo essa questão do DPVAT. O que tinha de caixa preta, de mutreta, o que tinha de festa, de farra, de spa, de hotéis, de luxo, para gente do CONATRAN e do DENATRAN, ou seja, Departamento Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito, com esse dinheiro, era uma farra. A seguradora líder que controlava era uma caixa de marimbondo que ninguém podia pôr a mão. Tinha tanto dinheiro nesse seguro, chegou o governo Bolsonaro e ele disse, olha, não precisamos mais não, tem dinheiro demais, não vão cobrar não. Agora está voltando. Sabe por que eu acho que o governador Zema entrou numa enrascada gratuita? Porque isso, se for bater no Supremo, a gente vai xingar o Supremo se meter, porque vai ser questionado. Vai mandar cobrar. Porque hoje não tem, Eustáquio, outra verba para poder dar para aquela família pobre, quando o cara é atropelado e morre na Amazonas, e não tem dinheiro para o enterro. Seguro obrigatório serve para isso, para você dar uma assistência à família vítima de um acidente. Por isso que é obrigatório, todos nós pagamos para socorrer quem precisa. Então, Marcelo disse aí, 26 está atacando o governador, e tem alguns, O governador precisa repensar os conselheiros dele, quando ele se junta a Calil para perder uma eleição. O governador, eu compreendo essa escolha dele agora na reta final do segundo turno. Essa é uma briga inglória, porque ele vai se desgastar, vai ficar parecendo o cara que está fazendo média e vai perder. Ou então alguém me indique recursos para dar à família na hora que a família precisar, se tiver um ente morto. Se o governador pedisse um novo jeito de cobrar esse imposto, com fiscalização, com acompanhamento, eu estaria com ele. Eustáquio, William, Pedro, só para não deixar passar, dinheiro tem. Dinheiro a gente sabe que o governo tem. A gente acabou de ver aí um aumento para o Ministério Público, a gente viu um aumento para o Judiciário. Dinheiro tem. É só destinar se for para socorrer as vítimas, é só destinar de outro programa. Eu acho que justificar o DPVAT como esse dinheiro sendo fundamental é fazer a gente bobo.
E para você, William Travassos, como encara os dois posicionamentos do governador Romeu Zema? Muito bom dia, Eustáquio, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu acho que o Zema está corretíssimo, né? E não é só uma atitude do Zema, a gente tem o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, que também não vão compactuar com isso, porque dentro desse acordo com a Caixa, a ideia é colocar esse SPVAT, o antigo DPVAT, no IPVA. E essa conta vai cair no Estado, ou seja, o Estado está aumentando o imposto. E a fala do Zema é óbvia. Ele fala o seguinte, olha, se o governo é um gastão e não controla os seus gastos, está querendo arrecadar mais, porque essa é a política do atual governo, de aumentar a arrecadação. Então, amiguinho, que vocês assumam a responsabilidade e digam para o povo, na verdade, que não é o Estado que está cobrando de você, é o governo federal que vai cobrar essa taxa de você. E o governo federal precisa ser claro. E aí o Zema fala assim, eu não vou cobrar do povo. Se você quer cobrar, você cobra. Então, eu acho ótimo. E o Marcelo fala assim, não é bom para o debate político. Claro que é bom. A gente precisa separar. Porque às vezes você coloca a culpa no Estado e é de responsabilidade do governo federal. Às vezes é do governo federal, você coloca no Estado ou coloca na prefeitura. Então a gente precisa separar bonitinho quem é quem e quem está fazendo o quê. Em relação a essa história do Bolsa, dos auxílios nesse país, a gente conversa nos bastidores e tem essa percepção da fala do Zema de que as pessoas, uma parcela da população está se acostumando com o benefício e não está querendo trabalhar. Você vai em padaria, supermercado, construção civil e tem um monte de vaga aberta e não tem gente querendo trabalhar. Não dá para a gente afirmar que é em função do auxílio. Pode ser o evento dos aplicativos hoje, porque o cara resolve não ter patrão e fala assim, eu ganho muito mais dirigindo meu carro de aplicativo do que trabalhando 8 horas numa empresa, tendo chefe. Hoje eu sou... eu cuido da minha vida. Então, eu acho que a gente ainda não tem um estudo sério para mostrar o impacto desse auxílio nessa área trabalhista. Mas, quando um governador fala sobre isso, acende uma lanterna para a gente. O que a gente fala daquele semáforo amarelo piscante. Será que esse evento do auxílio está produzindo esse tipo de comportamento na nossa sociedade, que as pessoas não querem trabalhar porque o governo é um governo assistencialista? Eu acho que é um questionamento e isso deve ser alvo de estudo. E eu acho que isso é bom para o debate, sim. William, mas vamos pensar de forma bem pragmática aqui. A gente acabou de ver 1 ano de negociação do governo de Minas com o governo federal. O governo de Minas tem uma dívida de 165 bilhões com o governo federal. O governo federal abriu mão de receber, uma parte da forma como estava sendo cobrado. Uma negociação que exigiu muito, exigiu articulação política. O governo de Minas depende do governo federal para muita coisa. O estado de Minas Gerais depende do governo federal para repasse para estradas. Obras estão sendo feitas. Minas precisa disso. Minas precisa do governo federal para vários convênios em área de saúde, de educação. O que o povo mineiro ganha com o governador comprando briga com Lula agora? Está muito cedo. Se os dois vão brigar em 2026, e aí eu acho totalmente legítimo, que o governador apresente uma nova proposta, apresente as visões dele para 2026, seja candidato a presidente, mas está muito cedo para o governador comprar essa briga. Você está me dizendo que numa democracia a gente não pode ter oposição, é isso? Não, de forma nenhuma. Não é porque eu fiz um acordo para pagamento de uma dívida essa que nós já pagamos e muito se questiona sobre o valor integral dessa dívida, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Fizemos um acordo e esse acordo está valendo. Agora, eu só não posso assumir a responsabilidade e bancar dizendo que eu estou cobrando do cidadão um valor que não sou eu, é o governo federal. E isso é ótimo o Zema falar, porque a gente vai entender que, na verdade, o senhor vai pagar o SPVAT, o antigo DPVAT, mas quem está cobrando do senhor não é o governo do estado, meu amigo, é o governo federal. E por quê? Porque ele precisa fazer caixa. Para quê? Para fazer esse modelo de gestão do país, que é esse de arrecadar, gastar, e a gente tem um esforço aqui em Minas Gerais para o controle de gastos. Está todo mundo com o cinto apertado e o governo federal parece que ainda não entendeu essa realidade. Mas então, só uma pergunta, só para não alongar, viu, Saco, perdão. Em 2022, o governo federal, que era o Bolsonaro, aumentou o Bolsa Família de R$200, a média, para 600. Ele criou o auxílio emergencial e triplicou o valor que era pago em benefício. O governador Romeu Zema criticou o Bolsonaro nessa época? Será que ele criticou? Será que a intenção dele realmente é fazer uma crítica ao programa? Ou é só caçar confusão com o Lula? Fica parecendo que ele está querendo comprar a briga com o Lula. Mas hoje, talvez essa atitude do Bolsonaro está refletindo hoje no nosso dia a dia.
a gente tem que repensar o que está acontecendo hoje com a nossa sociedade. É fato que a gente tem um monte de placa de emprego aqui e as pessoas não estão querendo... O que é isso que está acontecendo? Por exemplo, me responde agora você. Quantos carros de aplicativo nós temos hoje rodando em Belo Horizonte? Ah, não faço a menor ideia. Ninguém sabe. Bastante, né? Ninguém sabe. Então, e aí? Tá tudo bem? Porque aí o cara não vai mais para o aplicativo, ou melhor, para o trabalho de carteira assinada, fica no aplicativo e a gente não tem nenhum tipo de controle. Porque você consegue dizer quantos táxis tem em Belo Horizonte, mas você não consegue dizer quantos aplicativos estão servindo aí, né, a população, e quantos desses motoristas de aplicativo eles têm um trabalho formal e ainda têm o segundo emprego no aplicativo. E isso transforma o trânsito numa grande bagunça. A gente fica tentando entender o impacto dessas medidas a longo prazo. Então, talvez esse auxílio a gente precisa de um estudo mais profundo para, de repente, identificar isso que o Zema está falando.